Boa noite a todos. Na tribuna virtual, Neide Benchimol, presidente do Rotary Club do Rio de Janeiro, Vesper, no período 2022-2023, na classificação empresária, no ramo de consultoria, sob o lema Imagine o Rotary. Convido a todos a ouvir o hino nacional e, ao final, fazer uma saudação rotária. Essa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, quadro do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és teu Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. Dedica o verde louro desta fábula, mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil.
Peço ao nosso diretor de protocolo, José Cândido, a comparecer na tribuna virtual. Teremos oração hoje? Sim. Ok. Neste dia 7 de dezembro de 2022, estamos iniciando a nossa 18ª reunião do Rotary Club do Rio de Janeiro, VESPER, sob o lema do período Imagine the Rotary, e sob presidência de Jennifer Jones, a primeira presidente do Rotary Internacional, do Clube de Windsor, Rose Lane, Ontário, Canadá, distrito 6.100. O nosso diretor internacional é o Julio César Silva Santesteban Ojeda, do Clube El Rimac, de Lima, Peru, distrito 4.455. Nosso governador distrital é o nosso Luiz Carlos Fávaro, do Rotary Club de Nova Iguaçu, e tendo a nossa poderosa presidente Neide Benchimol, o comando do Rotary Club VESPER no período 2000. Convido a presidente a sentar à mesa virtual e dar seguimento aos trabalhos nesta noite, onde teremos presente Carolina Lima, a nossa carismática convidada, que falará sobre transição de carreira após os 40 anos. Por que fazer? Caroline participou do nosso bazar, extremamente amiga, com um sorriso evidentemente envolvente, e nós tivemos a oportunidade de trocar ideias, e assim a presidente Neide formulou o convite para que ela esteja aqui conosco hoje. Vai ser uma noite maravilhosa, tá certo? Então, com a palavra, a nossa presidente Neide Benchimol. Muito obrigada, Cândido. Eu convido agora a nossa companheira Silvane para a leitura da oração ecumênica. Eu vou projetar, Silvane. Senhor, ensina-nos a dar sem olhar a quem, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, que todos os membros deste clube sejam pacientes para com as dificuldades alheias, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta está no servir sem olhar a quem. Hoje, agora e sempre. Amém. Presidente, a palavra. Muito obrigada, Silvane. Neste momento, eu convido o nosso companheiro José Cândido, que substituirá a nossa secretária Patrícia Magluta, que está se recuperando de uma forte gripe, para dar avisos e comunicados sobre o VESPER e o nosso distrito, e do nosso distrito. Obrigada, Cândido, por favor. Mais uma vez, boa noite a todos os companheiros de Rotary, amigos e amigas presentes. Quem vos fala é o associado representativo do Rotary Club Rio de Janeiro VESPER, classificação médico-militar, no período 2022-2023, que assume o cargo de direção de protocolo, coordenador do desenvolvimento do quadro associativo, e, neste momento, passando informações de secretaria, representando a nossa poderosa Patrícia Magalhães Magluta. Nós tivemos um período maravilhoso, onde tivemos uma festiva de fantasia, com a intenção de reverter fundos para os nossos projetos do Rotary Club VESPER. E tivemos um bazar também maravilhoso, que pôde nos dar um lucro de bazar aproximadamente R$ 10.024,20 para os cofres do VESPER. E a Festa Fantasia nos deu um retorno, já com todos os gastos e pagamentos executados, de R$ 5.718,65.
Estamos num período maravilhoso, onde amanhã, dia 8, teremos plantio, nosso terceiro evento de plantio, coordenado pela nossa querida Renata Andrade, que já efetuou 2 plantios em 2 EDIs, Espaço de Desenvolvimento Infantil, um em Santa Cruz, o outro em Uaíba, e amanhã será realizado na Rua Aquidauban 540, no Instituto Maçônico Macedo Soares, com 75 meninas que farão plantio de ervas aromáticas. Na parte da manhã, almoçaremos, e na parte da tarde. Todos os produtos já foram comprados, devidamente pagos, já foram entregues ao Instituto, que vem umidificando as plantas 2 vezes ao dia, conforme a orientação da nossa querida Renata. Dia 10, bem no Instituto, teremos a festiva de entrega de presentes dados pelos padrinhos, as meninas que lá fazem sua complementação de estudos. Tá? Dia 11, estaremos na Loja Maçônica Liberdade, que fará um churrasco maravilhoso em sítio, em Vargem Pequena. Tá certo? E ano que vem, próximo ao Dia de Reis, teremos a festa natalina das meninas de novo no Instituto Maçônico Macedo Soares. Ainda em tempo, o companheiro Arlindo, do Rotary Clube Jacarepaguá, me ligou hoje para falar que está em pé o plantio de todas as mudas que mandamos para o sítio dele em Jacarepaguá. Ele está reiterando o convite para janeiro, onde fará um almoço com um churrasco para todos os membros do VESP que lá estiverem presentes. Então, essas são as informações de trabalhos em andamento, tá? Formatando esse mês de dezembro de forma maravilhosa, com muitos eventos extremamente positivos, de novembro a dezembro. Hoje, nossa querida secretária Patrícia Magluta mandou pelo correio, através de SEDEX, 1,4 kg em mechas para o Instituto Amor em Mechas, em São Paulo, das quais o Rotary Clube Vespa e o Guanabara Galeão, com a nossa presidente Ana Frone, que está presente aqui, minha querida amiga, parabéns, e mais uma grande contribuição de 1,4 kg em cabelos para a confecção de perucas para mulheres em tratamento oncológico. Parabéns por esse trabalho maravilhoso. Informo que a 4ª Conferência Distrital será realizada de 4 a 7 de maio de 2023 em Caxambu, Minas Gerais, onde vários hotéis estarão dando apoio. Teremos a Convention Rotary Organization em Melbourne, Austrália, 27 a 31 de maio de 2023. Jennifer Jones se confirma no Brasil na festiva de 100 anos do Rotary Clube Rio de Janeiro, o Rotary Clube de língua portuguesa, que está fazendo 100 anos, tá certo? Com uma festiva maravilhosa, que vai ter a recepção da Jennifer Jones, visita ao Jardim Botânico com plantio, possivelmente haverá na Passarela do Samba um espaço para receber rotarianos que queiram assistir. Teremos o seminário, né? Naturalmente, a solenidade seminário, e um jantar que vai ser realizado no Sheraton. Todos os preços estão alinhavados, eu encaminhei isso para o Zap do Vesper. Aqueles que quiserem estar presentes, vai ser uma festiva maravilhosa. Haverá um culto ecumênico no Corcovado, com um passeio de trenzinho, R$200. Só o passeio de trenzinho é R$140. É um momento mágico, porque isso vai ser filmado, vai ser jogado para o mundo inteiro. São 35 mil clubes no mundo inteiro acompanhando a Jennifer Jones no Brasil. Tá certo? E, em sequência, desejo a todos uma excelente noite e que nós possamos assistir a nossa querida palestrante após as informações de nossa presidente e da leitura do seu currículo. A palavra, presidente. Muito obrigado. Muito obrigada, Cândido. Só complementando, a cadeira de rodas infantil já está na minha casa, já chegou. Ontem eu entrei em contato com a mãezinha da criança que vai receber, e nós não pudemos ir hoje, na verdade, eu e Silvane tínhamos essa intenção, porque ela está com pneumonia, e provavelmente na segunda-feira que vem nós possamos fazer essa entrega, para iniciar o nosso projeto de cadeiras de rodas infantis. Ainda em tempo, gente, me perdoe. No dia 10, tá certo?
eu estarei representando o Rotary Clube Vesper numa ação na Serra, na cidade de São José do Vale do Rio Preto, com todas as igrejas da Assembleia de Deus. Nós fazemos atendimento médico com vários médicos e médicas da região para a população carente, e eu estou levando inúmeras caixas de medicações arrebanhadas com os representantes de Madureira. Ok? Muito obrigado ainda. Muito obrigada, Cândido. O Cândido já fez uma breve apresentação da nossa palestrante de hoje, Caroline. Na sequência, eu vou fazer uma leitura de um breve resumo sobre a sua vida. Caroline é gaúcha de nascimento, filha de pai cearense e mãe carioca. Mãe do amazonense Guilherme, de 14 anos. Criada em Manaus, começou a trabalhar aos 12 anos, vendendo roupas de marcas cariocas. Aos 15 anos, ingressou num estágio na Caixa Econômica Federal, onde descobriu que adorava trabalhar com gente. Aos 17 anos, sua família abriu um negócio de distribuição de alimentos e, novamente, mais aprendizados, já que era uma faz-tudo na empresa. Atravessava o Rio Negro de balsa com o pai às 4 da manhã para buscar laticínios do outro lado da margem do Rio Negro. Aos 19 anos, iniciou um despretensioso estágio em comércio exterior na Gillette do Brasil, onde trabalhou por 10 anos e de onde pediu demissão sem ter outro emprego em vista. Passou por outras multinacionais e utilizou seu conhecimento lecionando aulas de administração numa faculdade particular em Manaus. Formada em administração de empresas com MBA em administração e negócios pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Depois de 26 anos morando em Manaus, decidiu mudar para o Rio de Janeiro, onde, em 2012, aceitou uma oportunidade de emprego e, 4 empresas depois, tornou-se uma empresária no ramo de moda praia. Após tantas mudanças de empregos, função, cidades e de vínculo empregatício, seletista ela era, para empreendedora, decidiu transbordar seu conhecimento acumulado sobre vida e carreira através de mentorias para aqueles que se sentissem perdidos na carreira. Foi aí que descobriu o poder de ajudar e fazer a diferença na vida das pessoas. Caroline, a palavra é sua. Uma boa palestra. Muito obrigada. Ok, boa noite. Bom, em primeiro lugar, é uma honra estar aqui. Eu acho que foi o convite mais inesperado que eu recebi nos últimos anos, né? De estar palestrando aqui com vocês. Estou até emocionada. Bom, gente, há 117 anos atrás, mais precisamente no dia 23 de fevereiro de 1905, Paul Harris fundou o Rotary. Eu acho que essa história vocês já conhecem. E me chamou muito a atenção os 2 lemas que ele utilizou para alavancar esse movimento que se transformou e que transformou vidas no mundo inteiro e que vem transformando ainda, que é dar de si antes de pensar em si, e mais se beneficia quem melhor serve. Esses 2 lemas, eles se complementam, mas me chamou a atenção porque esses princípios do Rotary, eles convergem para um propósito, que significa o quê? O que significa um propósito, né? Aquilo que se busca alcançar, é um objetivo, uma finalidade. E quando a gente traz essa reflexão de propósito para a nossa carreira, nós podemos nos perguntar, qual é o nosso propósito? O que eu busco alcançar? Antes da gente começar a reunião, deixa eu ver aqui, a Sueli estava comentando conosco, né, a experiência que ela teve de fazer uma palestra virtual hoje, e pelo tom de voz, e pelo brilho nos olhos, a gente vê que ela agiu dentro do propósito dela. Então, isso faz toda a diferença. O título da palestra fala numa idade específica, 40 anos.
Mas poderia ser 20, poderia ser 30. E por que eu falo de 40 anos? Né? Porque se aos 40 anos nós não sabemos ainda qual é o nosso propósito, o que nós buscamos alcançar, existe uma janela, aí existe uma janela de oportunidade para que nos próximos 30 anos, né, para quem ainda tem 30 anos de vida, ou nos próximos 20, nos próximos 10, nós consigamos redirecionar a nossa vida profissional para um propósito. E eu sei que muitos aqui já deixaram de trabalhar formalmente vinculados a uma empresa. Mas o mais interessante, que eu acho que é o elo que une todas as pessoas do Rotary, é que existe um propósito por trás das atividades rotarianas. E alguns de nós ainda trabalham, eu não faço parte do Rotary, mas alguns de nós ainda exercem uma carreira profissional. E a pergunta é, eu estou satisfeito com a minha carreira profissional? A minha vida profissional, ela tem um propósito? Então, vamos voltar no seguinte. Carreira com propósito ela é uma carreira baseada em princípios. E a palavra princípio significa o primeiro momento, a causa primária, a raiz. E eu vou listar aqui para vocês o que, para mim, significam os princípios da vida profissional. E que não existe idade certa para você aplicar isso, mas que, da feita que você aplica, esse princípio passa a gerir de forma positiva a sua vida e impactar a vida das pessoas com as quais você se relaciona na sua vida profissional. Então, o primeiro princípio é estar aberto a aprender. A palestra fala sobre transição de carreira aos 40 anos, e como eu falei, se aos 40 anos você tem uma carreira sem propósito, ainda dá tempo de mudar. Dá tempo de mudar até aos 70. Desde que você esteja atento aos princípios. Então, estar aberto a aprender. Quem pensa que já sabe tudo é o que menos sabe. Então, quando nós estamos abertos a aprender, nós somos como uma esponja, ou somos como uma terra fértil, essa terra que as meninas vão fazer o plantio na próxima semana. É uma terra que vai florescer. Quando eu falo florescer, eu sempre imagino que, se nós somos terra fértil, nós vamos florescer na vida de alguém. Então, muitas vezes, quando nós não estamos abertos a aprender, nós não sabemos o impacto positivo que nós estamos deixando de causar na vida das pessoas com as quais nós trabalhamos ou trabalharemos no futuro. Gente, vocês podem fazer perguntas, tá? Não sei se dentro do protocolo aí as perguntas são permitidas durante, mas assim, eu estou aberta também a responder durante a nossa conversa aqui, ok? O segundo princípio, né? E eu listei aqui 7 princípios, né? Falamos do número 7 aí no início. Vou escrever uma aguinha. O segundo princípio é estar disposto a ensinar. E a gente sabe que conhecimento é algo que quanto mais você compartilha, mais você tem. Porque, geralmente, quem está disposto a ensinar também já é aberto a aprender. Então, é uma via de mão dupla. A pessoa aprende, a pessoa ensina. Todos nós já vivemos em ambientes profissionais onde tem aquela pessoa que ela guarda o conhecimento. Ela guarda de uma tal maneira, ela acha que, se ela compartilhar, alguém vai tomar o lugar dela. Eu lembro que quando eu gerenciava equipes lá em Manaus, né, que foi onde eu passei a maior parte da minha vida profissional, eu ficava torcendo na hora da avaliação de desempenho que algum funcionário meu dissesse que o objetivo dele era tomar o meu lugar. E eles não entendiam por que eu queria isso. Eu queria isso porque, primeiro, eu ia ver alguém crescendo, e eu acho que não existe nada mais prazeroso para quem lidera uma equipe do que ver os seus liderados crescendo e galgando novos estágios na vida profissional. É como uma professora, né, que vê a criança ali evoluindo. E eles não entendiam por que eu queria aquilo. E o segundo ponto é que, se eles tomassem o meu lugar, significava que eu já estava pronta para ir mais acima, para evoluir mais. Então, quem está disposto a ensinar sempre vai estar na frente.
E por que eu estou falando tudo isso, gente, no momento da nossa vida em que muitos estão se aposentando, muitos não estão pensando mais em trabalhar? Primeiro, porque no universo não existe nada parado. Então, eu sempre tive muita resistência à palavra aposentadoria, porque, para mim, aposentadoria ela é sinônimo de paralisação. E paralisação, para mim, é sinônimo de morte. A pior coisa do mundo é uma pessoa morta viva. Quando a gente para de produzir, a gente morre em vida. E quando eu falo produzir, quando eu falo de carreira profissional, pode ser uma carreira voluntária também. E todas as vezes que nós estivermos impactando a vida de alguém voluntariamente, a gente está ajudando pessoas a crescerem e alcançarem seus objetivos. E eu acho que isso por si só já é uma espécie de salário, de pagamento. O terceiro princípio da vida profissional é falar. Carol, como assim falar? Não é falar, jogar palavras ao vento. Mas eu acho que o ser humano ele tem muita dificuldade de falar sobre o que ele faz de melhor. O que ele tem de bom para oferecer. Eu não sei se acontece isso com vocês, né? Mas a pessoa tem um talento e não quer falar. A Sueli, ela fala. Quando ela tem um talento, ela vai falar, né, Sueli? Conheço ela 2 segundos, mas eu já sei disso. Então, ela já colocou aqui o que ela faz de melhor, o que ela gosta de fazer, o que ela faz bem. Gente, é isso mesmo que a gente tem que fazer. Porque se não fosse por isso, eu não estaria aqui falando com vocês hoje. Porque eu falei num bazar, que eu estava expondo a minha moda praia, eu falei para Patrícia que a minha melhor amiga de infância tinha o mesmo sobrenome da Neide, que eu queria muito conhecer a Neide. Aí a Neide veio, aí veio o Cândido oferecendo umas bananadas maravilhosas, e eu, claro que eu não peguei só uma, né, Cândido? Né? Em segredo, peguei mais de uma. E aí eu falei que eu fazia mentoria, eu falei que eu tinha vivido em Manaus, eu falei que eu tinha uma amiga que se chamava Raquel Benchimol, eu falei. Então, nós não podemos perder a oportunidade de falar. E isso me leva para o 4º princípio da vida profissional. Vejam que até agora eu não estou falando de honestidade, eu não estou falando de comprometimento, que são todas aquelas coisas, né, que durante a vida profissional o recrutador tenta pescar se a gente é honesto, se a gente tem comprometimento, se a gente é assíduo. Porque isso, para mim, é o básico, isso é default, a gente tem que ser assim. Tem que fazer certo da primeira vez. Depois de falar, vem o próximo princípio, que é fazer conexões. Porque se você não fala, você não conecta. Se você não fala, você não conecta com pessoas. E se você não conecta com pessoas, você morre. Se Deus quisesse que a gente tivesse vindo aqui para esse planeta para ficar sozinho, ele tinha criado só o Adão. Ele não tinha criado nem a Eva, nem nada. Só o Adão e os animais. Que graça teria? Então, ninguém anda sozinho. Ninguém pode ter a pretensão de andar sozinho. Porque nós somos seres relacionais e nós nos completamos, nós nos complementamos. Foi por causa disso que Paul Harris criou o Rotary. Porque ele viu o posicionamento é uma palavra de ordem na vida profissional. Ele viu o posicionamento de um dos amigos dele em relação à sociedade em Chicago. E ele pensou, poxa, eu poderia levar isso para a minha cidade. Porque na minha cidade, os empresários com os quais eu me relaciono, eles não têm essa camaradagem, eles não têm esse ânimo, esse entusiasmo. A palavra entusiasmo significa Deus dentro de você. E não tem coisa mais linda do que uma pessoa entusiasmada. Entusiasmada com o seu trabalho, entusiasmada com as suas relações. Vocês já repararam que a pessoa que não tem entusiasmo, ela é quase uma pessoa em depressão. O 5º princípio da vida profissional é desfrutar. O que eu incluí essa palavra desfrutar? Entender que o que quer que você esteja fazendo, isso
é importante para a sua carreira. Eu lembro que quando eu era faz tudo na empresa da minha família, como eu gosto muito de aprender, eu adorava fazer de tudo, porque eu aprendi a controlar estoque de alimento congelado, eu aprendi a embalar, eu aprendi a pesar doce de leite, eu aprendi a cortar queijo com faca elétrica, que eram os alimentos que vinham da fazenda. Eu aprendi a fazer reposição na gôndola das lojas americanas quando ela vendia iogurte, que era um dos produtos que a gente comercializava. Tudo isso eu aprendi. E eu desfrutava desses momentos. Eu não tinha aquele... Eu tenho até vergonha de falar a palavra vergonha. Eu não tinha vergonha de trabalhar em coisas que, aparentemente, poderiam ser vergonhosas. E todas as pessoas que fazem do seu trabalho um desfrute, elas não ficam esperando as férias, elas não ficam esperando a sexta-feira, elas não ficam esperando a aposentadoria para ser feliz. A pessoa é feliz todos os dias. Ela desfruta todos os dias. O próximo princípio chama-se comparar-se somente a si próprio. Eu acho que o mal do século hoje, e muito em função da internet, muito em função do que ocorreu na pandemia, né, que todo mundo entrou na internet de cabeça, é nós nos compararmos com os outros. Eu acho que isso é um sinal dos tempos mesmo, porque é muito insano você se comparar com alguém sendo que você não sabe quem é aquela pessoa. Ela só mostra quem ela quer, ela não mostra quem ela é de verdade. As redes sociais, elas são assim, as pessoas selecionam a dedo o que elas vão mostrar da vida delas. E muitas das vezes, aquela imagem que nós estamos vendo, ela não é verdadeira, ela não corresponde à realidade. Então, quando nós nos comparamos a nós mesmos, eu acho que essa é a grande vitória. Eu me lembrei agora de que ele não é nem muito aberto, nem muito fechado. Alguém falou? Mantenha seus microfones desligados, por favor. Obrigado. Ok, podemos retomar? Pode continuar, Caroline, por favor. Obrigada. Deixa eu ver, acho que eu mudei aqui o... Pronto, agora eu estou vendo todo mundo. Então, eu me lembrei agora de que princípio, a gente não chegou até o último princípio, mas eu quero só voltar um pouquinho, de que princípios é algo que existe desde que o mundo é mundo. Não foi criado por mim, não foi criado pela Neide, pelo Cândido. Princípios é algo que existe desde que o mundo é mundo. E o lema do Rotary, né, que é dar de si antes de pensar em si, mais se beneficia quem melhor serve, para mim está muito ligado ao que Jesus mostrou para a gente. Né? Eu quero fazer aqui uma palestra religiosa. Mas se tem um lugar onde é recheado de princípios e todos os dias nós podemos esbaldar aprendendo sobre princípios, esse lugar é a Bíblia. E mais especificamente em Provérbios. Né? Então, ali existe um tratado sobre princípios. Então, o desfrute, ele é algo que ele é necessário fazer. Porque senão a vida fica muito pesada. A vida fica muito arrastada. Sabe aquele tipo de pessoa que está fazendo uma coisa aqui, mas já está pensando na próxima coisa? Ela não desfruta. E aí o mal do século, depois da comparação, o que advém da comparação nossa em relação aos outros é excesso de passado, que é a depressão, é aquela pessoa que sempre fica lá no passado. Ah, meu Deus, era tão bom em 1900 bolinha. Não, bom é hoje. Bom é agora. Porque o passado já foi, não existe. Então não adianta a gente ter uma carreira pensando assim, nossa, mas quando eu era estagiária era muito bom.
Era maravilhoso quando eu era estagiária. O terceiro mal do século é a ansiedade, que é excesso de futuro. Então, é aquela pessoa que está aqui, poderia estar desfrutando do agora, mas ela está assim, olha, tô doida que termine logo essa palestra aqui, porque daqui a pouco vai chegar a pizza. E aí, quando chega a pizza, olha, tô doida para assistir o Netflix. Aí assiste o Netflix, não, eu tô louca que chegue amanhã, porque amanhã vai ter um almoço do Rotary. Gente, vive o agora, porque não tem amanhã. Ao dia de amanhã, a gente deixa as preocupações para amanhã. O próximo princípio e o último, é reconhecer os seus dons e colocá-los à disposição da carreira. O nome disso é autoconhecimento. Então, muitos de nós, ou pela criação que teve, ou por uma característica de personalidade, quando é perguntado, o que você faz de melhor? A pessoa não sabe dizer. Porque também foi ensinado que se a gente fala da gente, a gente está sendo arrogante. Mas existe uma linha bem tênue entre a arrogância e a timidez. E essa linha tênue se chama honestidade, se chama autoconhecimento. Então, para que nós possamos fazer transições na nossa carreira, nós precisamos nos conhecer tanto, tanto, ao ponto de saber que a dor no peito que a gente sente quando está indo para o escritório não é fruto de um problema cardíaco. É fruto de uma insatisfação no trabalho. Que a enxaqueca que nós temos no domingo à noite, quando a gente vai se preparar para dormir, para encarar a segunda-feira, não é fruto da briga que a gente teve dentro de casa. Mas sim porque o nosso espírito, ele sempre cutuca o corpo com um sintoma físico para nos lembrar, você não está onde você deveria estar, fazendo o que você nasceu para fazer. Carol, mas eu preciso pagar os boletos. Ok. Por isso que existe o nome transição. Por isso que existe o nome transição. E antes da gente encaminhar para o final, eu quero colocar aqui para vocês o seguinte, de sinais físicos e psicológicos que formam uma barreira quase intransponível para a gente fazer a transição de carreira. Falta de posicionamento na carreira. Ou, na verdade, essa barreira, ela já é um aviso de que nós precisamos fazer uma transição, uma mudança na nossa carreira. Então, falta de posicionamento na carreira. O que é falta de posicionamento? A palavra-chave aqui é posicionamento. É se posicionar. Lembra? Não existe morno. Ou você é quente, ou você é frio. Então, você tem que se posicionar. O que você quer fazer? O que você gosta de fazer? O que você é bom fazendo? Insatisfação com a carreira atual. Quantos de nós já não passou anos trabalhando numa empresa, insatisfeito, e só de pensar em mudar já dá aquela preguiça e falar, ai, não, gente, vai me dar um trabalho, mas vai me dar um trabalho só de pensar em fazer um currículo, só de pensar em ir para uma entrevista, só de pensar em procurar emprego em outro lugar, só de pensar em abrir um negócio, em ter um CNPJ. Ah, não, é muito trabalho. E depois as pessoas não entendem por que elas precisam ser remediadas. Elas não entendem por que elas precisam de remédio. Porque o remédio ele só remedia, ele não cura. O que cura o ser humano é a paz de espírito. E paz de espírito não se compra na drogaria. Nenhum médico vai prescrever, nós temos aqui o médico, o Cândido, ele não vai prescrever que a gente tem que comprar paz de espírito. Conflito de valores com relação à empresa. Uma vez eu fui trabalhar numa empresa que ela fazia tudo errado.
E eu só fui ver isso depois que eu estava lá dentro. Eu falava, meu Deus do céu, quanto tempo eu vou conseguir ficar aqui dentro? Porque eu não consigo nem vir amanhã. Então, quando você se conhece, você sabe quais são os seus valores. E se você trabalha numa empresa onde há um conflito de valores, essa empresa, ela não serve para você. Nós fomos ensinados que as empresas nos escolhem, mas é mentira isso. Nós é que temos que escolher as empresas onde nós queremos trabalhar. E se as empresas que estão disponíveis no mercado, no nosso ramo, não nos atendem, a gente tem que criar a nossa empresa. Eu gostava de trabalhar nessa empresa que fazia tudo errado para eu aprender o que não fazer. Lembra que eu gosto de aprender? Eu gosto de aprender até o que não é para fazer. Uma pessoa que não se sente bem-sucedida, isso também é um sinal. Sabe aquela pessoa que... Aquele momento da vida, eu já me sentia assim. Eu me trancava numa sala de aula e eu começava a chorar. Eu ia para o banheiro, eu chorava. Eu pensava assim, meu Deus, será que eu sou uma fraude? Será que eu não sou nada daquilo que um chefe meu lá atrás, lembra? Olhando para o passado, me falou que não era. Não possui liberdade para fazer tudo o que gosta e merece. A palavra aqui é merecimento. Quantas vezes nós percebemos o que está correndo atrás de agradar os outros, de fazer o que o chefe gosta, o marido gosta? Será que eu mereço entrar numa reunião, não almoçar, não beber água, não ir ao banheiro? Home office, hein? Eu falo na reunião presencial. E no final do dia, tá com a cabeça explodindo. É isso que eu mereço? O que eu mereço? Eu não sei vocês, mas quando eu fiz o bazar do Rotary, o bazar foi lindo, né, gente? As companhias super agradáveis. Eu acho que eu cheguei lá quase 10 da noite. Eu acho que eu mereço isso. Eu mereço fazer e que me façam conhecer, trabalhar num lugar onde eu possa sorrir e que o meu dia não seja uma afronta. Um lugar que eu possa interagir, um lugar que eu possa mostrar o produto que eu vendo, um lugar que eu possa falar das mentorias, um lugar onde as pessoas são amistosas. É isso que eu mereço. Outro ponto para uma reflexão e que quando a gente chega nesse ponto, a gente precisa pensar, repensar na carreira. Falta de clareza sobre o que quer, sobre o que gosta, sobre o que sente, sobre o que deseja para a sua carreira. Lá atrás, quando eu comecei, eu não sabia de nada disso. Meu pai que ficava, Carol, vou arrumar um estágio para você. Eu falava, ai, não, pai, não quero. Eu não sabia o que eu queria, de fato. Então, quando nós vemos os nossos filhos e netos se inclinando para alguma coisa, deixa ele se inclinar para aquilo. Porque aquilo é o que o coração dele está mandando ele fazer. Ah, esse menino está pintando muito, eu passo o dia inteiro desenhando. Deixa. Porque é ali que está o ouro dele, o coração dele está ali. Eu estou falando de coisas lícitas, tá, gente? Não estou falando de nada ilícito aqui. Dependência financeira. Né? E aqui eu vou apontar o canhão para as mulheres. Né? Quantas de nós, né? Eu fui colocada no mercado de trabalho aos 12 anos de idade, porque o meu pai ele foi meu maior mentor. Assim. Então, um radar na cabeça dele apitou e falou, eu não quero que minha filha dependa de ninguém, nem de mim, para ter o que ela quer. Então, ele foi com 12 anos e falou, olha, eu trouxe um monte de roupa do Rio de Janeiro para você vender. Eu falei, pai, eu vou vender para quem? Ele, não, você vai vender para suas amigas. E aí eu comecei a vender roupa. Só que uma geração inteira de mulheres dependeu financeiramente do marido por um tempo. A minha mãe dependeu financeiramente do meu pai por um tempo.
E essa dependência financeira, o que ela causa? No primeiro momento, ela causa uma espécie de... Não tenho nada que eu possa fazer em relação a isso. Depois ela causa uma coisa um pouco pior, que se chama acomodação. A pessoa se acomoda. E isso é natural, tá, gente? Do ser humano. Porque eu me acomodo, você se acomoda, todo mundo se acomoda. Né? A gente senta no sofá, pronto, já se acomodou. Né? Para levantar, imagina para entrar no mercado de trabalho, sendo que as contas estão pagas. Tem água, tem luz, tem comida na geladeira, então para que eu vou trabalhar? Terceiro ponto é, se você pensa em querer trabalhar, eu estou falando para uma geração que dependeu de marido, isso pode começar a terceira guerra mundial dentro de casa. Mas para que você vai para a rua? Você tem tudo aqui, você não precisa de nada. Então, não dá para perceber, mas isso é uma espécie de cativeiro mesmo. Porque você casou com a pessoa que te aprisiona. E é uma pena isso. Em contrapartida, existe toda uma geração atual, né, que a gente ainda vê mulheres sendo incentivado na internet de você procurar um homem para te sustentar. Tem perfis ensinando as mulheres a fazerem isso. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, tá, gente? Eu não sou feminista, eu acho que os papéis eles são muito diferentes. Eu acho que a mulher não tem que fazer o papel do homem, o homem não tem que fazer o papel da mulher. Mas realização profissional não tem a ver com papéis. Tem a ver com algo que vai muito além. Ninguém foi criado para ficar parado. Ninguém foi criado para ficar inerte. Qualquer coisa, qualquer inseto, se você vê um inseto inerte, ele está morto. Por que nós, que somos seres pensantes, andantes, falantes, vamos ficar inertes? Não podemos ficar inertes. O próximo item para repensar a carreira é: não se sente valorizado no emprego atual. E aí, sabe o que eu aprendi? Eu vou compartilhar com vocês. Quando a gente não se sente valorizado no emprego atual, é porque nós não estamos nos valorizando. Porque nós não enxergamos o nosso trabalho como algo relevante. Nós não enxergamos o que nós fazemos como algo relevante. Isso serve para homem e para mulher, tá, gente? Então, é muito importante que a gente não precise da validação do outro para saber quem nós somos. Porque quando a gente espera que o outro diga, mas você é muito competente, cuidado. Porque se isso é só uma bajulação, né, principalmente quando vem de baixo, eu tenho medo tanto da bajulação quanto da língua ferina. Às vezes o silêncio é a melhor coisa. Não exerce todo o seu potencial no trabalho atual. Então, se você é uma pessoa que... Eu me lembro que eu sou divorciada, tá? Mas o meu ex-marido, quando nós estávamos juntos, ele tinha uma grande preocupação em relação à minha carreira, que era o seguinte: de eu não trabalhar numa empresa onde eu não pudesse falar inglês. E quando eu vim morar no Rio de Janeiro, eu vim para trabalhar numa empresa de origem italiana. Os fundadores eram italianos e os filhos eram italianos, e aí os netos é que tocavam a empresa, e eu era proibida de falar qualquer expressão em inglês. Feedback, follow-up, nada disso, não podia falar. Na época, o meu marido me dizia assim: nossa, mas isso é um absurdo. Você vai desaprender a língua, porque você levou tantos anos para falar e para se desenvolver nessa língua. Então, quando você trabalha numa empresa que abafa seu potencial, seus dons, aquelas habilidades que você tem que são fortes, cuidado. A empresa não é para você. Não existe empresa ruim e nem empresa boa, gente. Existem perfis de empresas que são diferentes. Então, se o seu perfil não coaduna com o perfil da empresa, não há muito o que fazer. E, por último, desconhece todo o seu potencial profissional. E aí é que eu quero chegar aqui, já me encaminhando, né, para o seguinte:
quando nós não sabemos, quando nós não nos conhecemos, nós não sabemos o potencial que nós temos. O que é potencial? Uma semente, ela é uma árvore em potencial. Uma semente, ela pode alimentar uma família inteira. Uma semente. Então, se nós não entendemos que nós somos sementes, e que toda semente passa por um processo, né? Que é o processo do plantio, da luz. A terra tem que ser arada, tem que ser trabalhada, tem que aguar aquela semente, ela tem que germinar, ela tem que ter um solo propício para isso. Então, se nós não entendemos que nós somos semente, nós não entendemos que nós temos um potencial. Isso significa o quê? Nós podemos fazer tudo o que nós quisermos, em qualquer idade. Só que tem gente que vai andando pela vida profissional, até adoecer. Aí, quando adoece, fala assim, eu queria tanto ser pintor, eu queria tanto ser pianista. Mas você queria? Por que não? Porque eu tocava piano, eu pintava. Tá? E aonde que isso se perdeu? Por que isso se perdeu? E isso é uma reflexão que eu vou deixar aqui para cada um de vocês. E por isso que eu coloquei a idade dos 40 anos, mas eu poderia ter colocado 50, 60 ou 70. Eu falei para vocês do meu pai, né? Meu pai, ele foi meu grande mentor. E meu pai, ele foi militar da aeronáutica por 34 anos. Sendo que alguém viu o potencial do meu pai. Meu pai não conhecia o potencial dele. Quando ele tinha 17 anos, ele ainda estava cursando a 3ª série do primário. 17 anos. Porque ele não queria nada com os estudos. Ele não tinha uma família funcional, estruturada. E ele não tinha interesse pelos estudos e ele era um improvável. E uma professora olhou para ele e falou, olha só, não dá para você continuar aqui na escola, eu vou te matricular no supletivo. E ela pagou o supletivo dele e ele terminou o 2º grau assim. E aí ele ingressou na aeronáutica como sargento, depois é que ele foi aos trancos e barrancos fazendo as provas para ser um meteorologista muito renomado no Brasil. Ele saiu da aeronáutica numa sexta-feira e numa segunda-feira a Infraero contratou ele, onde ele ficou por 20 anos. 34 mais 20. Ele já não era mais um menino. E quando ele já estava com quase 70 e poucos, né? Ele saiu da Infraero. E eu falei, bom, pai, agora ninguém vai te deixar parado, né? Eu acho que alguém vai te pegar. Alguma empresa vai te recrutar. Ele falando, eu quero cuidar do jardim. 3 meses depois, ele me manda uma foto do crachá. Do CIVAM, que é o Sistema de Vigilância da Amazônia. Ele era o número 2 do CIVAM, aos 75 anos. Porque alguém viu o potencial dele. Ele não enxergou. Então, quando alguém chegar para você e falar, você tem esse potencial, escuta essa pessoa, porque às vezes nós não conseguimos ver o potencial que nós temos. E eu vou encerrar aqui falando o seguinte para vocês. Muitas vezes nós não vivemos o novo porque não conseguimos reconhecer o final de um ciclo que já se encerrou. Então, a gente fica 10 anos numa empresa, 20 anos, 30 anos, a gente já está indo arrastado para o trabalho, mas não enxerga que aquele ciclo acabou. E é difícil encerrar ciclos, eu sei muito bem disso. Foram 9 empresas, 9 mudanças de casa, em 3 cidades. Então, de mudança, eu acho que eu posso falar para vocês, eu já mudei muito, já fiz muitas mudanças, já fui levada nas enxurradas de mudança da minha família. E não é fácil mudar. Mas eu acho que mais difícil do que mudar é carregar o peso de não ser realizado profissionalmente, porque, no fim das contas, o ofício é que determina a nossa felicidade. O quanto a gente é capaz de servir, com qual intensidade a gente é capaz de servir. Porque é daí que advém
o real propósito da vida. Gente, se o propósito da vida fosse outro, paixão teria gaveta. Não tem gaveta. Não dá para levar para o outro lado nada. A gente só vai levar todas as conexões que nós fizemos. A gente só vai levar todo o conhecimento adquirido, toda a bondade que nós fomos capazes de fazer na vida dos outros e na nossa própria vida. Tem um mandamento que diz o seguinte: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Para onde as pessoas olham nesse mandamento? Amai a Deus e ao próximo. O como a ti mesmo é esquecido. Para você amar ao outro, você precisa se amar primeiro. Você precisa primeiro olhar para si. Você primeiro precisa ter o seu terreno fértil. A Sueli falou, né, da Chiquinha Gonzaga, eu me amo, eu me amo, eu me amo. Vai um pouco além disso, Sueli. Não é o egocentrismo, mas é o eu me amo no seguinte sentido. Eu me respeito. Eu me valorizo. Eu sei quem eu sou. Então, a sua opinião, a meu respeito, não diz quem eu sou. E, infelizmente, muitos de nós nos acovardamos porque, às vezes, dentro da nossa própria casa, quem mora com a gente, quem convive com a gente, quem casou com a gente, os filhos que nós tivemos não nos valorizam. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Porque, no final das contas, a pessoa que dorme com a gente é a gente. A pessoa que mora dentro da gente é a gente. E a pessoa que vai morrer com a gente é a gente. Então, a vida profissional, ela dá sentido à nossa vida. Mas ela faz muito mais sentido quando ela dá sentido à vida dos outros. Quando a gente é capaz de deixar um legado. Legado não é herança. Legado é uma marca, uma digital. Aí você fala assim, aquela ali é filha do José Soares Lima. Ela é filha dele. Foi o legado que meu pai deixou em mim. A minha mãe deixou o legado dela. Mas na vida profissional, quem deixou o legado foi meu pai. E ele fez isso muito bem. E é por isso que eu não posso ficar calada. Por isso que eu tenho que exercer a minha fala e dizer para vocês. Olhem para a carreira de vocês como uma semente. Não acabou. Eu estou vendo que tem pessoas mais novas do que eu aqui, mas eu estou vendo que tem gente da minha idade. Então, não acabou. Só acaba quando termina. E aqui eu encerro a minha palavra para vocês, agradecendo muitíssimo por essa oportunidade. Eu espero que seja a primeira de muitas. E fico aberta aí para perguntas, quem quiser perguntar, quem quiser falar alguma coisa. Eu quero. Já tem gente levantando as mãozinhas aqui. Então... Vai, Dilma. Estão me ouvindo? Pois não, Dilma. Estão ouvindo? Não, eu queria... meu nome é Dilma Mendes, do Espírito Santo, né? Queria parabenizá-la pela coragem. E algumas ponderações eu acho que tem que ser feitas, né? É muito difícil seguir esses princípios que você disse. Não deve ter sido fácil para você ter seguido esses princípios, né? Quando você fala em falar, nem todos querem ouvir. É uma pena, né? Quando você fala em ser feliz, nem todo mundo gosta da sua felicidade, né? Quando você fala em não se deixar comparar, infelizmente o ser humano, muitas das vezes, ele compara, né? É um problema. Assim, eu estou dizendo assim, não em termos de crítica, estou dizendo em enaltecer. Se você chegou a essas conclusões, é que você deve ter passado por esses momentos, né? Quando você fala em abafar o potencial, às vezes você tem um potencial em que as outras pessoas falam, nossa, isso não é o potencial, nossa, você está trabalhando só com homens,
Nossa, você estava o tempo todo com fulano. Então, as pessoas fazem. O ser humano, nós, seres humanos, somos maus. Né? Nós não somos a bondade em forma de Jesus. Não somos. Não existe. Na minha concepção, isso não existe. Cada um é cada um tem a sua concepção. Né? Quando você fala em não parar, né? O ser humano realmente ele é mutante. Né? Eu concordo com você. Mas, às vezes, o ser humano te cobra. Poxa, você tem uma profissão tal, e por que você foi para outra? Né? Acredito que você também tenha passado por isso. Poxa, você tem duas profissões, mas você quis fazer isso. Mas pô, a pessoa quis fazer. Né? Eu acho que é uma opção de cada um. Né? Então, são essas considerações. Por exemplo, quando você fala passado, muitas das vezes você tem que voltar ao passado para dizer assim, olha, eu vim desse passado. Não é que você vá ficar falando, né? Não, sempre no passado. Mas você tem um caminho que te trouxe para o futuro. Né? Então, muitas das vezes, você tem que falar um pouco, né? Por que chegou ali, por que está ali, por que não está ali. Né? E reconhecer os dons, eu acho que é a parte mais difícil. Né? Eu acho que foi o que você falou, em dar ouvido. Se a pessoa disser para você, olha, preste atenção, que a pessoa, de repente, tem razão, de você tem isso, você não reconheceu. Porque, por exemplo, não é crítica, tá? Pelo amor de Jesus, é só uma forma de falar. Quando você falou sua mãe, ela acomodou, mas ela acomodou ao lado do seu pai, mas seu pai não deixou você acomodar. Quer dizer, são gerações diferentes. Né? Ela entendeu de uma forma, você entendeu de outra, e seu pai falou assim, eu não quero você acomodada. Mas a geração da sua mãe se acomodou, quer dizer, não é crítica. É O uma mais forma engraçado, Dilma, mas é uma realidade, é uma realidade. Te interromper, mas te interrompendo nesse ponto aí da minha mãe, Pode interromper, sem problema. eu me lembro muitas vezes do meu pai dizendo, meu pai comprou telecurso para minha mãe uma vez. E a minha mãe tinha muita preguiça. A minha mãe tinha muita preguiça. Era uma característica dela, né? De procrastinar, de se acomodar. Eu acho que todos nós temos um pouquinho, né, de preguiçoso, de procrastinador. Mas era uma característica dela. Ela era muito boa em várias coisas. Por exemplo, ela era uma das pessoas mais cativantes que eu conheci na minha vida, era minha mãe. Eu acho que não tinha ninguém que não gostasse da minha mãe. Mas ela, em termos profissionais, ela fez uma opção. Né? Então, ela fez a opção dela. Ela fez uma opção que era não trabalhar e mais, ela abraçou. Desculpa. Ela abraçou a maternidade e ela abraçou o gerenciamento da nossa família. Então, ela quando ela morreu, eu posso dizer que a minha família desmanchou igual um pudim. Desmanchou igual um pudim. Era o dom da sua mãe, vamos dizer assim. Era o dom dela. E o meu pai tinha essa capacidade... de você, entendi. Não, ele tinha a capacidade de olhar os dons das pessoas. Então, eu me lembro dele no jantar, quando ele chegava em casa e a gente jantava junto, ele enaltecia tudo de bom que a minha mãe fazia durante o dia. Olha, não sei como é que tua mãe aguenta, ela passa o dia inteiro sozinha aqui, eu já tinha ficado louco. Então, meu pai tinha isso, ele tinha essa capacidade de enaltecer as coisas boas dos outros, né? Muito bom, bacana. Ela tinha ele vislumbrou em você que você seria uma pessoa mais ágil, mais de trabalho. Então, ele vislumbrou o seu dom. Então, quando você fala, dê atenção quando te falarem do seu dom, é exatamente isso aí. Né? A sua mãe era uma boa administradora, né? Exatamente. Né? Ela administrava, porque administrar uma casa não é fácil. Administrar uma casa não é fácil. E né? Ela era administradora. E ela era a principal conselheira do meu pai. Então, meu pai não dava um passo
sem antes consultar Dona Miriam. Tinha que saber a opinião dela. Porque ele sempre dizia que ela tinha uma ligação assim com Deus, uma coisa de outro mundo. Então, ela falasse, não vai, não faz, não compra, ele não fazia. Carol, Eu entendo que eu tenho uma vamos tia assim. lá. Então, Vamos para finalizar, para ok. não me alongar muito, eu gostaria de parabenizá-la, né? Me fez refletir bastante, né, sobre essas. Eu fiquei aqui imaginando, gente, para ela chegar a essa conclusão, ela deve ter passado aí por várias situações para poder hoje chegar e nos passar essas situações. E realmente me fez refletir. Mas volto a dizer, não é fácil você tentar ser, você trabalhar, você caminhar. Sempre tem alguém que vai criticar. Isso aí é da gente, é do ser humano, né? Então, nós temos que estar preparados, né? Vamos dizer assim, para ouvir e, de repente, aquilo ali, diluir aquilo ali, né? Porque, às vezes, você passa situações e que o outro não chega para você para perguntar se aquilo é ou se aquilo não é, né? Já vai fazendo o teu rótulo, pelo que o outro tenha dito, né? Porque pelo outro falou. E eu aprendi muito com você hoje, muito, mas muita coisa mesmo. Obrigada, Muito obrigada Dilma. mesmo, uma ótima palestra. Muito Espero que obrigada. realmente que tenham outras. Vamos haver, Um sim. grande abraço, um grande abraço. Caroline, agora vamos ter uma pergunta do Jorge Amorim. Por favor, Jorge. Vou abrir seu Boa noite. microfone. Opa. Jorge. Estão me ouvindo? Ok. Agora sim, obrigada. Está me ouvindo? Sim. Caroline, né? Isso, Jorge. Agora bloqueou. A Caroline sumiu aqui. Caroline? Eu estou aqui. Pronto. É porque está falhando a internet. Entra e sai. Entendeu? Você está conseguindo me ouvir? Muito bem, alto e claro. Né? Ok. Eu vou tentar fazer a pergunta, porque a tua imagem está congelada aqui. Agora Ok. voltou, normalizou. Certo? Eu quero dizer para você o seguinte, para quem não me conhece, meu nome é Jorge Amorim, eu tenho 68 anos. E dentro do que você falou, eu fiz uma análise, porque existem coisas interessantes que a gente vai englobar dentro desse processo. Eu, por exemplo, eu tenho a dizer para vocês o seguinte, eu sempre me considerei um péssimo estudante. Tá? Eu não queria saber nada de nada, não queria estudar direito. Para eu terminar o segundo grau foi uma dificuldade tremenda. Até que chegou um momento em que eu tive que perceber o que eu ia buscar na minha carreira, no meu caminho. E eu comecei a perceber o seguinte, bom, eu gosto de dialogar, eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de conversar. Então, eu vou ser vendedor, eu vou ser negociante. E aí eu entrei nessa carreira de vendas e comecei como vendedor e fui embora negociando, mudando de empresa. Depois passei a supervisor de vendas. E eu estava num nível de gerência quando aconteceu, depois de muitos anos, várias empresas trabalhando, sempre em vendas, negociando, conversando, batendo um papo. Eu falei, é isso que eu gosto de fazer, é isso que me dá firmeza, é isso que me dá segurança, é nessa linha que eu estou. Mas só que aconteceu uma situação, quando eu tinha por volta de 45 anos, onde eu recebi um convite, eu já era supervisor de vendas de uma equipe de vendedores no interior, em São Fidélis, já tinha percorrido vários lugares. E uma pessoa me chamou e falou o seguinte, você não quer trabalhar comigo e ser o meu gerente de vendas, não? Você está fazendo uma boa tarefa aqui como supervisor, só que eu cheguei para ele e falei o seguinte, olha, gerente de vendas eu não quero ser não, mas eu quero ser sócio. Mas sócio? Mas a minha empresa nem começou. Nós estamos começando uma distribuição e nem temos os produtos direito. Eu falei, tudo bem, eu largo tudo que eu estou fazendo agora, onde eu estou, e você teu sócio, ele sendo ele majoritário. E aí o que aconteceu? Eu fui para uma empresa que ainda não existia, só tinha um contrato social, uma distribuidora na Penha, que nem os produtos tinha ainda. E não, nós precisamos trabalhar meses
até chegar a 1 ano para começar a ter uma rentabilidade. Os primeiros meses eu trabalhava sem receber nada. E a empresa veio crescendo, uma distribuidora que trabalhou com produto, Nabisco, traquinas, clube social, ração e outras coisas, e etc, 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 etc. Então, eu trabalhei dentro desse processo lá em várias áreas também. Como eu fui supervisor de vendas, ou gerente de vendas, sócio, chefe de logística também, por entrega de mercadoria, controle de estoque, e etc, e outras coisas. Até que aconteceu um determinado momento em que eu tive que parar, me aposentar. Nós chegamos à conclusão, entrou um outro sócio e eu fiquei parado. A empresa passou por uma fase difícil em 2017, onde ela pegou fogo. E nós perdemos praticamente tudo de estoque. E recomeçamos e continuamos. E nesse período eu me aposentei. Estou com 68 anos, mas aí o que eu comecei a pensar? Caroline e meus companheiros do Rotary. Eu falei, eu não vou ficar parado. Aí eu comecei a fazer o seguinte, tendo transtorno de ansiedade, eu comecei agitado, eu falei, eu vou começar a ajudar o próximo. Então eu criei um grupo no WhatsApp, onde se chama A Caminho da Regeneração, que eu explicava todo o meu processo de depressão, transtorno de ansiedade, as dificuldades que eu passei para as pessoas que vinham chegando no grupo. Depois disso, eu comecei a escrever poesia. Então, me tornei poeta. E comecei a escrever. Tem algumas pessoas aí do grupo que conhecem o Delfos. Inclusive, eu já participei até de concurso. E, fora isso, no começo da pandemia, eu criei um grupo chamado Loucos para Ajudar, que, inclusive, os companheiros do Rotary, está aí a Patrícia, está a Neide, está o José Cândido e vários outros companheiros, me ajudam a tocar essa tarefa do Loucos para Ajudar, que ajuda moradores de rua e que a gente faz um trabalho com instituições, como o Instituto Macedo Soares, o Instituto Convidativas, que ajuda pessoas com transtornos mentais. Então, o que eu tenho a dizer para você? Do que eu ouvi, do que você falou, dessa transição, dessa coragem, desse enfrentamento, desse autoconhecimento, de você perceber no que você pode desenvolver. Então, eu pensei, eu posso desenvolver várias tarefas. Eu posso ajudar o próximo, eu posso fazer poesia, eu posso escrever, eu posso dialogar. Agora, no que eu era ruim? Eu era ruim se eu tivesse que estudar matemática, inglês, português, ciências, eu ficava maluco. Para mim, para eu chegar ao terminar o 2º grau, trancos e barrancos, péssimo aluno, mas eu não desisti, eu me enfrento, eu tenho coragem, eu sou feliz e consigo dizer para as pessoas o seguinte: o medo é real, o medo é concreto, mas não tenho medo do medo. Quem manda é você. O medo, ele vai te chamar. Cabe apenas você dar um tchauzinho para ele e saber que ele é real, que ele existe. Então é isso que eu tenho a dizer. Muito obrigada. Parabéns pela tua tarefa, Caroline. Parabéns. Obrigada. Meus parabéns mesmo. Caroline, vamos passar para a Renata. Renata, por favor, a sua pergunta. Boa noite a todos. Eu sou a Renata. Primeiro, gostaria de parabenizar a Caroline, porque falar de motivação e superação é uma coisa extremamente importante no mundo que a gente vive, porque hoje, principalmente, o que a gente vê são pessoas com muito processo de depressão, ansiedade, principalmente pânico, síndrome do pânico, e muitas ligadas a realmente não estarem felizes no trabalho. Eu quero dizer que também comecei minha carreira aos 37 anos, foi quando eu entrei na faculdade, eu era dona de casa e eu resolvi mudar. Falei, agora eu quero minha independência financeira. E fui a primeira aluna da faculdade, nos 7 semestres, passei em 5 concursos públicos, fiz 3 pós-graduações. Hoje eu sou professora da rede pública e sou muito feliz com o que eu faço. E, assim, estou buscando ainda estudar uma coisa que eu gosto muito, e eu quero dizer a Dilma, né, também, que ela falou a questão de crítica a gente vai ouvir de todo mundo, de pessoas que a gente ama muito, e de todo mundo, a crítica ela está sempre presente. Só que a gente, quando tem um foco e um objetivo, e que a gente sabe
que é uma pessoa correta e sabe aonde você vai chegar, essas críticas, na verdade, nos motivam. E essas pessoas, elas acabam assim ficando meio que engolem, né, aquilo, porque você prova através do seu trabalho, do seu modo de ser, a pessoa que você é. Então, eu acho que, primeiramente, ter um foco e um objetivo e perseguir isso com determinação é extremamente necessário. E dizer que é só um primeiro passo, que a pessoa precisa dar o primeiro passo. O meu primeiro passo foi entrar na faculdade. Daí em diante, assim, deslanchou. E é isso. Eu queria agradecer pelo tema e, assim, falar de superação e motivação é sempre muito bom e extremamente necessário. Porque, às vezes, as pessoas não se veem capazes. E assim, é interessante, porque, não, estou velha, estou não sei o quê. Não está não, gente. Vamos, eu sempre falo, não, vamos, começa a estudar. Quando começa a estudar, dá sono, o olho fecha, a gente acha que não vai conseguir, mas depois começa a escrever, porque aí vai trabalhar a mente e o cérebro junto ali, tem que escrever, então já diminui um pouco a preguiça. E é isso, a gente vai assim, cada um sabe o que motiva, né? Mas é extremamente gratificante quando a gente chega lá, né? E, assim, chegar lá no sentido de conseguir, né? Porque, o objetivo, a minha independência financeira, isso eu conquistei, graças a Deus. E o melhoramento, a gente persegue o resto da nossa vida, porque o que a gente faz hoje, a gente sempre vai poder fazer infinitamente melhor amanhã. Então, isso aí é certo. E te agradecer pela palestra. Parabéns. Muito obrigada, Renata. Muito obrigada. Cândido, bom, nós já ouvimos tantas declarações aqui, tantos reconhecimentos, né, com relação à tua palestra, que foi extremamente motivadora, reflexiva, e o nosso tempo está esgotando. E, Cândido, você quer falar ainda, Cândido? Eu gostaria de fazer uma breve colocação, aproveitando as palavras da nossa doutora, né, que são mensagens dadas pelo nosso diretor internacional do Rotary, que é o Júlio César, e ele fala sobre um oceano do serviço. Na verdade, é uma instrução rotária. As lideranças do Rotary são renovadas, uma nova equipe assume a direção do navio e, com seu capitão, governador do distrito, oceano do serviço, chegando 375 dias depois, novamente ao porto, com a satisfação do dever cumprido e tendo honrado o legado que lhe foi entregue. É um navio especial. Toda a sua tripulação é composta de voluntários, de mulheres postos a par-se pelo em as nações. A Bitácula está repleta de projetos extraordinários, os quais têm a humanidade como objetivo maior de todas as suas ações, e todos abordam, cumprem com excelência a sua missão. O vento, sempre a favor, chama-se tolerância, e suas fortalezas estão na diversidade, equidade e inclusão, que fazem este chamado Rotary tão singular e invencível, dar de si e estar em si. Se em algum momento você for chamado para integrar esta tripulação maravilhosa, certamente alguém único, cabe a você honrar este chamado, honrar o legado e pelas gerações futuras, para que elas sintam o prazer de servir a humanidade sob os nobres ideais do navio Rotary, em cujo marco flameja a bandeira da paz. Com a presença de 19 pessoas nessa belíssima reunião, este protocolo se despede e deseja a todos uma excelente noite. Muito obrigado à palestrante, muito obrigado
todos os companheiros presentes, ao presidente do Loucos para a Jornada, o nosso vereador da Liberdade, e assim está com a presidência assim, Muito obrigada, Cândido. Lembrando que esteve aqui, saiu há pouco, por compromisso, a presidente do Guanabara Galeão, Ana Froni, uma grande amiga nossa e parceira. Caroline, você está congelada? Acho que a Caroline caiu. A Caroline está aqui ainda. Caroline? Olá. Caroline, você deixou um gostinho de quero mais. Nós já estamos aí com a reunião já um tempo esgotado, então nós vamos promover o encerramento, escutando a primeira estrofe da bandeira, e você fica convidada desde já, vamos programar uma próxima palestra. Transição de carreira, e aí? Vamos fazê-la? Tá bom? Não é porque agora, porque devemos fazê-la, vamos fazê-la, tá bom? Muito obrigada, vamos ouvir o hino à bandeira. Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz, tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Boa noite a todos, muito obrigada pela presença. Vou parar aqui a gravação, vou abrir para companheirismo.